Olá amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, a gente vai falar no vídeo de hoje sobre uma das coisas que para mim é um dos principais problemas do processo brasileiro, não apenas o penal, mas o civil, o trabalhista também, que é o fato da parte que mente em juízo não sofrer nenhum tipo de penalidade. E eu digo penalidade penal, responsabilidade criminal também, tá? Então antes de começar o vídeo, roda a nossa nova vinheta. Abração a todos e até 3 segundos, beleza? Valeu! Bom, meus caros, vamos lá. O Brasil é um país sui generis, tá? O Brasil é um país sui generis. Como eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado e doutorado fora do Brasil, então eu acabei tendo contato com bastante juristas de outros países, argentinos, europeus, americanos, estadunidenses, para quem preferir falar assim. E tem coisa que só no Brasil existe. Por exemplo, antes de entrar propriamente no tema do vídeo, se você falar para um advogado de qualquer país do mundo que o preso tentar fugir ou fugir não tem sua pena agravada em razão da fuga, porque é um direito natural do preso tentar fugir, sinceramente, a pessoa para quem você falar isso, primeiro, vai duvidar que você está falando a verdade. Mas quando você provar que está falando a verdade, mostrar a base legal disso daí e tal, o sujeito vai dar risada. Não pode ser sério. Você está preso, encarcerado, cumprindo uma pena judicial, daí você tenta fugir, e parece que o legislador brasileiro meio que copiou a Convenção de Genebra, que é um direito do prisioneiro de guerra tentar fugir. Mas você não está falando de prisioneiro de guerra, que é um estado de exceção, é uma situação totalmente diversa. Você não está falando do cara que foi preso por tropas nazistas ou stalinistas, etc. Você está falando do sujeito que foi preso porque descumpriu um contrato social, tá? Em qualquer país normal do mundo, essa pessoa responde criminalmente por essa tentativa de fuga ou tem sua pena agravada por conta dessa tentativa de fuga. Mas vamos falar agora de outro ponto também que é igualmente surreal, que é o seguinte. Você tem a questão no direito americano do perjúrio, tá? E assim, nos Estados Unidos, no direito dos Estados Unidos da América, a parte tem a obrigação de não mentir em juízo, de falar a verdade em juízo, tá? Ela pode até se calar, mas ela não pode mentir. A parte responde pelo crime de perjúrio. No Brasil não existe o crime de perjúrio. Não existe crime de perjúrio. Quer dizer, a falsa testemunha e a falsa perícia, ok. O perito que prestar falsa perícia ou a testemunha que prestar falso testemunho, ok. Eles podem ser processados criminalmente e até eventualmente presos. Só que pode ser raríssima de acontecer. Só que a parte no processo brasileiro pode mentir em seu favor. Mas aí a gente poderia fazer observação, não, peraí. Os Estados Unidos da América são um país reconhecidamente punitivista, tá? Em sua legislação, etc. Então talvez, será que fosse o exemplo mais adequado? Vamos falar de um país garantista? Inclusive tem vários países europeus que seguem essa linha. Mas vamos falar de um país garantista? Portugal. Portugal é ultra garantista. Em certos pontos, Portugal é até mais garantista que o Brasil. Você sabia que no direito português, a parte que mentir comete crime de falsidade ou depoimento de declaração? Está no artigo 359 do Código de Processo, do Código Penal português. E eu vou até ler para vocês, mas está na descrição do vídeo também, tá? Está na descrição do vídeo. Artigo 359 do Código Penal português. Quem prestar depoimento de parte fazendo falsa declaração relativamente a factos sobre fatos que deve depor, sobre os quais deve depor, deve ter prestado juramento e ter sido advertido das consequências penais a que se expõe com a prestação de depoimento falso. É punido com pena de prisão de até 3 anos ou com pena de multa, tá? Então a própria parte que mente no direito português responde por falsidade de declaração. Olha, se você colocasse isso no direito brasileiro, você já eliminaria grande parte das ações judiciais. Vide, por exemplo,
na Justiça do Trabalho. E eu não vou falar só que é o trabalhador que mente, tá? É comum você ver também prepostos de empresa que são orientados a mentir descaradamente. Olha, eu não vi o fulano fazer tal coisa, não vi. Eu queria ver se o preposto de uma empresa ia mentir, sabendo que ele poderia sair preso de uma audiência. Ou se o reclamante vai mentir, sabendo que ele poderia sair preso de uma audiência. E assim, eu não estou falando apenas do reclamante, para alguém falar, não, Paulo Papini, você está criticando o coitadinho do reclamante. Não, não é isso, gente. Não é isso. Eu trabalho no meu escritório contra bancos a gente tem muito processo no meu escritório civil contra banco e construtora. Contra bancos e construtoras. E assim, é comum você ver, é comum. O contrato diz A, a construtora faz uma defesa, ou o banco faz uma defesa, falando que o contrato não diz A, que o contrato diz B. Mentem deliberadamente, na cara dura. Tá, tudo bem. Eu acho que deveria se criar uma lei, eu até vou escrever um texto sobre isso e vou mandar para o congressista amigo meu, o deputado Márcio Labre. Claro, eu não quero que o juiz, que o Estado de Direito, que a pessoa do juiz crie um tipo penal por analogia, embora o STF tenha feito isso na questão da criminalização da homofobia, tá? Ou da equiparação da homofobia ao racismo. Mas vamos lá, meus amigos, é assim, se por enquanto a mentira do processo não é um fato típico, não está respaldada, não está prevista no direito penal, a mentira é da parte do processo. A da testemunha está. Ela está no processo civil. E o Código de Processo Civil brasileiro fala que a parte que age com litigância de má-fé pode responder com uma pena com uma multa que vai de até 10% do valor da causa ou do proveito econômico pretendido, sendo que se a causa tiver valor econômico irrisório, o juiz pode fixar a multa, se não me falha a memória, em 10 salários mínimos. Estou colocando também a legislação do CPC sobre litigância de má-fé. O que eu quero dizer com isso? Mas sabe o que acontece? É exceção da exceção da exceção da exceção a parte praticar, no direito brasileiro, a parte ser condenada como litigante de má-fé. Quase que o judiciário tem uma visão, sabe, que é o direito da parte fazer chicana processual, que é algo que eu não faço, é algo que eu nunca fiz na minha vida como advogado. E vou falar assim, eu tive um caso, por exemplo, e foi mais de um, mas vou falar de um que me veio à memória agora, tá? A gente fez um acordo, eu estava pelo devedor, a gente fez um acordo no processo, tá? O devedor pagou o débito, era alguma coisa em torno de 70 ou 100 mil reais, agora eu não lembro. Como esse devedor era meio confuso, o credor imaginou que ele tivesse perdido o recibo ou algo assim, e comunicou no processo que aquele acordo não havia sido pago. De fato, meu cliente no primeiro momento havia perdido o recibo, depois de muito procurar, tipo no último dia do prazo da defesa, da impugnação à execução do acordo, meu cliente trouxe aqui no escritório, né, porque assim, ele chegou, sabe, no limite do horário mesmo. E a gente foi a juízo, derrubamos aquela cobrança, ajuizamos uma ação civil postulando pelo artigo 940 do Código Civil, aquele que demanda por dívida vencida e já paga, tem que devolver em dobro. Ganhamos esse processo, tá? Mas posso falar uma coisa? Você ganhar esse processo do direito brasileiro é uma agulha no palheiro, tá? Não pensa que é comum isso acontecer. Você tem que estar quase desenhada a má-fé. Eu posso falar de outros casos também, por exemplo, numa época que eu trabalhava num grande escritório trabalhista, a parte para procrastinar o feito, você vê, e no caso era reclamada, tá? Arrolou testemunha, uma que morava no Acre, outra que morava em não sei aonde, e outra que morava em Ilhabela. Daí chega os 3 mandados, obviamente negativos, dos oficiais de justiça, das precatórias, né? E do mandado de intimação para a testemunha de Ilhabela, constava a seguinte informação, que fulano de tal não reside neste endereço e que este endereço pertence a um advogado.
Pô, eu fiquei curioso e mandei puxar a certidão da matrícula do imóvel, tá? E o imóvel em questão pertencia ao advogado da reclamada. Meus amigos, se isso não é litigância de má-fé, o que é litigância de má-fé? Vocês acham que o tribunal deu litigância de má-fé? Não, não deu. Então eu fico pensando assim, como a gente tem uma crise da justiça, o judiciário fica tentando inventar de suspender passaporte, suspender CNH, etc, etc, etc. E na verdade essa crise de satisfação das decisões judiciais, ela ocorre muito em parte, eu até falo isso aqui no meu livro, tá? Eu até falo isso aqui no meu livro, pelo excesso de demandas judiciais. Imagina se em processo que ficar caracterizado a litigância de má-fé, o juiz determinar multa de 10% em favor da parte, multa de 10% por litigância de má-fé, mais honorários advocatícios sucumbenciais de 20%, mais honorários advocatícios contratuais nos termos do artigo 404 do Código Civil, que quase juiz nenhum do Brasil utiliza, mas deveria utilizar. Gente, são coisas que estão na lei, pelo amor de Deus. Antes de ficar pensando em solução que não está prevista em lei, que tal se o nosso judiciário pensar em lançar mão daquilo que já está previsto em lei? Tá legal? Meus amigos, por hora é isso. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Ah, curiosidade, tá aqui, ó. Não chutei não, tá? Tô colocando na descrição do vídeo o artigo 359 do Código Penal Português. Beleza? Falou, meus amigos. Abraço!